Heitor. Olá, Heitor, tudo bem? Tudo bom, professora, tudo bom, pessoal? E aí? Tudo ótimo. Primeiro me diz onde é que tu tá, né? Porque eu não sei, né? Foi Então, aprovado em pois é, Alagoas, no Espírito Santo, em Aracaju, já tomou posse num desses fiscos. Como é que tá a vida hoje, isso. Heitor? Eu tomei posse em Alagoas, inclusive estou aqui já em Maceió, né? Já comecei o curso de formação, então talvez tô num setup meio, meio improvisado aqui, né? Num apartamento temporário, mas enfim, tá dando para me virar aqui por enquanto. Então, Legal, legal. É nesse momento que definitivamente cai a ficha, né? Quando a gente sim. realmente tá ali, entrou, tomou posse, né, Heitor? Exatamente. Acho que a ficha foi caindo aos poucos, aos poucos. Acho que eu não estava acreditando assim em alguns momentos, mas agora acho que já deu para pegar um pouco aí da nova realidade, né? Show, muito legal, muito legal. Bom, Heitor, a gente está na semana do concurseiro avançado, né? Sim. Que é a ideia de a gente justamente trazer para o pessoal aqui que nos acompanha, para quem está participando, o momento que a gente está vivendo na área fiscal, com muitas oportunidades mesmo. E aí também surge a dúvida, né? Nossa, muitas oportunidades acontecendo agora. Será que eu consigo me preparar? O que eu faço? Por onde eu começo? Então, a ideia é trazer um pouco isso para o pessoal, no sentido de que se a gente ter muitas oportunidades já é uma maravilha, né? Para a gente que é concurseiro, a gente quer saber o que vai Sim. acontecer, qual é a próxima prova. Então, um cenário Sim. desses anima demais, né? Motiva muito a estudar, a se preparar. Ok, mas muita gente fica preocupado, né? Nossa, mas eu nunca estudei, ou eu estou começando. Então, a ideia, né, quando a gente fala de concurseiro avançado é aquele que já estudou, já cometeu erros, né? E aprendeu finalmente a se preparar, né? Consegue ter bons resultados porque aprendeu muitas vezes com os erros, ou com uma mentoria, ou né, vendo histórias de quem já chegou lá. Então, concurseiro avançado nesse sentido, né? No sentido de que é alguém que aprendeu a estudar e hoje já estuda sem cometer aqueles erros dos iniciantes. E não há dúvidas de que você representa muito bem isso, tanto o concurseiro avançado, como essa questão de que a área fiscal ela tem isso, né? Você faz uma preparação e consegue, com essa preparação, ter muitas oportunidades. Então, é isso que a gente quer hoje, que a gente quer materializar o concurseiro avançado, né? Por isso você está aqui na nossa frente para isso. Então, queria que você começasse falando um pouquinho aí da sua história, né? Se você sempre pensou em concurso público, como isso surgiu e quando surgiu, qual foi aí a trajetória. Tá bom, vamos lá. Vou começar falando. Qualquer coisa, se eu sair um pouco aqui da rota, você faz alguma pergunta, me direciona, mas vamos lá. Perfeito. Eu me formei na metade de 2019, né, em engenharia civil. E no meu último período foi quando eu comecei a pensar mais a sério em estudar para concurso público. Foi ali no começo de 2019. Mas, enfim, com os problemas ali de fim de curso, estava um pouco muito corrido. Então, comecei a estudar de verdade, digamos assim. Acho que ali para maio de 2019, junho de 2019, por ali, na metade de 2019. Então, o fato de eu ter me formado em engenharia civil e ter decidido estudar para concurso público para a área fiscal é até, assim, de certa forma comum, né? Temos muitos engenheiros estudando, mas não é assim, não é o mais normal, digamos, não é o caminho mais normal. Mas acho que o motivo que me fez começar foi um apanhado de vários e vários fatores, né? Dentre eles, assim, meus pais sempre foram servidor público, né? Desde que eu me entendo por gente, assim, então na minha cabeça, né, antigamente, não, servidor público, assim, concurso público é coisa de quem é formado em direito. Nunca tinha parado para pensar muito nisso, mas assim, eles vendo que eu não gostava muito do curso, que eu não me identificava muito, começaram a me dar sugestões de, você deveria buscar um concurso para estudar. Comecei a pesquisar, comecei a ver ali sobre a área fiscal. Lógico que, assim, não tem como mentir, né? A remuneração é a primeira coisa que chama atenção, sabe? Você, assim, eu recém-formado, né? Nunca tinha trabalhado de maneira formal, digamos assim, né? Só que um estágio ali, outra coisa ali. Sim. Mas, enfim, a possibilidade, né, dessa mudança total de vida, da independência financeira,
assim, desde já mais jovem. Então, decidi que ia focar nisso. Não foi uma caminhada fácil, porque logo após minha primeira prova, né, que eu fiz por experiência, eu fiz o concurso de Alagoas que teve em 2020. Logo após essa prova veio a pandemia, então, assim, era o contrário do momento que estamos vivendo agora, né? Se agora estamos Sim. vendo esse grande explosão de vagas na área, na época Caso. não tinha nenhuma perspectiva, né? Assim, nunca mais vai ter prova, nunca mais vai ter concurso, vão acabar os concursos públicos, enfim. Ano ou outro surge esse terrorismo aí de que nunca mais vai ter concurso Sim. público. Mas aí me mantive firme na preparação. Claro que também não tenho como mentir, não tem nenhum robô estudando, né? Claro que teve alguns momentos que eu perdi um pouco o foco, diminuí um pouco o ritmo, sem ter muita certeza de se realmente iam voltar a ter provas, mas tendo mantido essa persistência, tendo mantido essa disciplina, quando em 2001 voltaram, né, a ter provas, eu já estava com uma boa base, já estava com uma boa preparação feita. Então, consegui entrar num bom ritmo de pós-edital, e aí foi um pós-edital após o outro, e acabou aproveitando, né, toda essa preparação, toda essa bagagem que eu tinha, acabei sendo aprovado aí nos concursos, né, nas vagas do Espírito Santo e de Alagoas, que é onde eu estou hoje. Legal, legal. Então, se você tivesse que atribuir, lógico que, como você diz, é uma série, né? São muitos fatores ali que ponderam, né? A gente sabe que tem que ter disciplina, tem que ter Sim. planejamento, tem que criar uma rotina, tem que ter material de qualidade para estudar. Mas se você tivesse que orientar, enfim, dar um conselho e, com base na sua experiência, dizer o que foram os fatores aí mais decisivos na sua preparação, o que você diria aí? Assim, é difícil, claro, escolher um fator ou, enfim, mas se fosse para resumir, digamos assim, eu falaria, claro, da constância e da disciplina. Acho que eu já falei isso aqui na última live que fiz, mas, enfim, falo de novo e quantas vezes for preciso, porque realmente não tenho como botar em palavras a importância que é a criação do hábito, a criação da disciplina, porque é uma coisa que eu sempre falo, né, que muita gente pergunta, mas como é que você se motivava para estudar quando não tinha notícia de concurso? E aí eu falo, eu não estava motivado, não. Assim, acho que a questão da disciplina é isso, é você acordar, saber o que tem que fazer e fazer o que tem que ser feito, mesmo assim, quando você está nos dias bons, nos dias ruins, enfim, você vai. A dúvida vai ser uma constante na sua trajetória. Muitas vezes também me perguntam, né? Quando é que você descobriu que estava pronto, que ia ser aprovado? Só quando eu vi meu nome no Diário Oficial. Até lá, assim, a dúvida A dúvida. era a maior constância. Então, o fato da disciplina, o fato de você realmente acordar e cumprir o que tem que ser cumprido, olhar para o seu planejamento e fazer aquilo porque aquilo tem que ser feito é o maior aliado do concurseiro avançado, né? Digamos, é o maior aliado do concurseiro que está ali prestes a entrar na briga pelas vagas, digamos assim. É Perfeito, esse entendimento. perfeito. Sem isso realmente é impossível, né? É impossível. Sim. Não tem outro caminho que não passe pela disciplina e pela constância, né? Uhum. Então, bom. Mas, Heitor, eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse um pouquinho também, para o pessoal saber. Você começou ali em meados de 2019, teve um tempo de poucos concursos, no qual, naturalmente, né, acaba oscilando ali nosso envolvimento com os estudos, porque a gente fica Sim. um pouco em dúvida, né? Mas conseguiu manter aí a disciplina, a constância e o resultado veio e veio um atrás do outro com várias aprovações. Mas queria que você contasse quando, durante a sua trajetória, você decidiu entrar na escola, né, de auditores, na mentoria, por quê? E de que maneira você acha que contribuiu, né? Você já tinha uma certa disciplina, você já se organizava, já conseguia manter um ritmo de estudos, então por que a decisão ali de buscar a mentoria e de que forma você acha que ela contribuiu aí para os teus resultados? Então, eu decidi buscar um acompanhamento, né, uma mentoria, foi no pouco antes de sair o edital do Espírito Santo, que foi ali, se eu não estou enganado, acho que abril,
do ano passado, ou maio do ano passado. Eu não lembro exatamente o mês, mas foi por ali. Porque a prova, né, foi em agosto. Então, se eu não estou enganado, o edital saiu ali em meados de Mesmo. maio. Enfim, não lembro exatamente o mês, mas o motivo foi porque com todo o período, né, de pandemia, eu percebi que eu estava cometendo um grande erro na minha preparação, que era conseguir estudar por uma semana e na outra não consegui me planejar, e aí não sabia exatamente se deveria voltar para o começo dos assuntos ou se deveria continuar. Enfim, não estava conseguindo fazer uma revisão mais assertiva, digamos assim. Estava revisando as coisas de maneira muito bagunçada, relendo muitas coisas que eu já tinha lido. E aí eu percebi que o meu principal problema era planejamento. Eu não estava conseguindo me planejar da forma que eu gostaria. Eu não estava conseguindo criar, digamos assim, um horário. Eu não estava conseguindo criar métodos de Uma revisão. Não rotina. estava conseguindo Uhum. fazer nada disso da maneira que eu gostaria. Eu já tinha uma base de teórica quando eu entrei na mentoria, mas eu não estava conseguindo pôr ela em prática. Eu não estava conseguindo, enfim, não estava conseguindo usar meus pontos fortes, digamos assim, e eu percebi que ao entrar na mentoria isso facilitou muito, porque como é que eu posso explicar? Eu tinha uma plataforma e o acompanhamento que eu praticamente não precisava fazer mais nada em relação ao meu planejamento. Eu só precisava entrar na plataforma, conversar com minha mentora, que era a Fernanda. Eu só precisava, enfim, executar o que estava ali feito. Já tinha todo o método, todo um encaminhamento de pessoas que já passaram por esse caminho, por pessoas que entendem muito bem do que estão fazendo, e eu só precisava executar aquele planejamento. E eu sabia que qualquer dúvida ali eu poderia entrar em contato com a pessoa que estava me acompanhando individualmente. Então, assim, o meu desempenho cresceu de maneira exponencial. Eu passei a perder um pouco do medo de fazer algumas revisões por questões, passei a perder um pouco do medo de não voltar ali tanto na teoria, coisas que muito comum entre os concurseiros, digamos assim, mais iniciantes, que era onde eu sentia que eu estava, né? Sentia que eu estava ali muito iniciante, sentia que não estava. E quando eu entrei realmente, quando eu comecei a aplicar um método de revisão mais assertivo, quando eu comecei a aplicar todos os ensinamentos, né, digamos assim, eu percebi que foi muito, muito exponencial o meu crescimento. Foi muito exponencial mesmo. Legal, legal. Queria destacar algumas coisas, né? Aí que você falou. E a primeira delas é que, mesmo que você não tivesse ali com a disciplina que você gostaria de ter, com uma rotina forte de estudos, e esse foi um dos principais motivos, né? Que você procurou a mentoria, Sim, você tinha consciência de que isso era fundamental, de que sem isso você não chegaria onde você queria, né? Então, reforça isso, que tudo começa com a disciplina, com a rotina, com a constância, né? Você vai precisar disso, sozinho ou buscando ajuda, né? E aí a questão do planejamento, como você disse, eu sabia que eu só precisava entrar lá, ver o que tinha programado para mim e executar. E isso facilita muito, né? E aí vem vários muito. pontos, né, da importância do planejamento. Primeiro, dessa questão, né? Já não é fácil a gente dedicar horas e horas ali do dia para estudar, e aí você vai estudar e não sabe por onde começar, e não sabe se está fazendo da maneira correta, se escolheu a hora de revisar certa, Sim, tudo isso causa dúvida e nos leva para empurrando, estudar menos e acaba afetando essa questão, né? Então o planejamento ajuda muito nisso, porque você precisa sentar e estudar. Não tem desculpa de sim, que não tem um método, não sabe se revisa primeiro. Então facilita muito nisso, né? E a outra questão é de você saber que a confiança para executar esse planejamento, né? Porque você sabia que aquele planejamento refletia um método que a hora de você revisar tinha um motivo de ser naquele momento, como a frequência, né? E principalmente você ter percebido que o desempenho estava aumentando conforme você aplicava o planejamento e o método. Então, sim, essa é a ideia, né, do concurseiro avançado, né? E o planejamento que o Heitor recebia, né? Quando eu falo em concurseiro avançado, às vezes pode parecer
duvidoso no sentido de, mas eu tenho que ser um concurseiro avançado já para aplicar? Não, é exatamente isso. É você, né, que quer ser aprovado, mas tem dúvidas de como estudar, de como é a forma correta. Então, você recebe um planejamento que é o planejamento feito para os concurseiros avançados, um método pensado, né, por esses concurseiros já avançados. E é justamente o que é isso, né? Como eu disse, concurseiro avançado é aquele concurseiro que estudou, né? Quando ele chega ao nível avançado sozinho, sem uma mentoria. Ele estudou, ele errou, teve disciplina em alguns momentos, em outros não, sabia revisar, às vezes não revisava, às vezes fazia poucas questões, como o Heitor comentou, tinha um certo receio, né, de ir para as questões, daqui a pouco mais se É muito desmotivado que comum outra isso. coisa. Mas ele acabou que, para chegar na aprovação, ele aprendeu, ele entendeu qual é esse caminho. E o objetivo da mentoria é justamente isso, né? Que você pule do iniciante e já passe a estudar como esse concurseiro avançado, né? Já entenda, né? Que não necessariamente você tem que quebrar ali a cabeça várias vezes e errar até conseguir você mesmo chegar nesse planejamento. Bom, Heitor, conta para nós então agora quais são aí as suas perspectivas, né? Era lá um jovem engenheiro civil ali ainda vivendo de mesada, né? Praticamente ali zerado, vida muito difícil, e hoje está aí nessa cidade horrível que é Maceió, com uma excelente remuneração. Conta aí quais são os planos, o que mudou na sua vida, como é que estão as coisas. Assim, a minha vida mudou tanto, né, na última semana que eu sinceramente nem tenho a resposta ainda para essa pergunta, né? Mas, enfim, mudança completa, né? Tô morando em outra cidade, longe, enfim, longe entre aspas, né, que eu sou de Recife, mas assim, sozinho, morando sozinho, conhecendo pessoas novas, conhecendo demais aprovados que viveram muito do que eu vivi, sabem exatamente o que a gente passou, conhecendo um órgão que está sendo, assim, por enquanto está tudo excelente, não tenho nenhum ponto negativo a destacar, por enquanto, enfim, gostando bastante, né, do curso de formação, a gente visitou já diversos setores, já conheceu muita coisa aqui. Então, assim, eu sinceramente ainda estou um pouco em choque, sabe? Ainda estou um pouco querendo querendo me enturmar aqui na cidade, querendo entender Legal. bem o que está acontecendo. Acho que, como eu disse, né, que a ficha estava caindo, acho que a ficha ainda está caindo aos poucos, né? Então, enfim, mudança total de vida, né? Claro, remuneração excelente, vivendo muito bem aqui na cidade, como você disse, né? Muito bonito, litoral, praias do Nordeste, cargo muito bom, enfim, só pontos positivos por enquanto, né? Já provavelmente vão surgir alguns negativos, mas espero que demore um pouquinho, porque a mudança de vida por enquanto tá Tá excelente. sobressaindo aí. Exatamente. Legal, legal demais isso aí. E é muito legal, né? Esse primeiro mês, aí, esses primeiros meses, porque como você falou, né? Todo mundo, todo mundo aí no mesmo barco, né? Ou seja, na mesma situação, com essa Sim, mudança de vida, querendo aprender, querendo conhecer as outras pessoas. Tem happy hour praticamente todo dia, porque o pessoal ainda está nessa de comemorar, de se conhecer, enfim. Então é muito legal essa fase aí, desses primeiros meses aí, depois da posse, né? Heitor, a gente, né, você comentou, né, que mesmo não vivendo um período ali tão bom para os concursos como a gente vivia hoje, você conseguiu ali se manter focado e quando as provas saíram, o resultado aconteceu, né? Hoje não, hoje a gente já está vivendo esse momento, tem muitos editais aí para sair e muitas vagas mesmo, e a área fiscal ela tem esse perfil, né, de trazer editais muito parecidos e acabar acontecendo o que aconteceu com você. Em poucos meses, aprovação em 3 fiscos diferentes, né? Então, um problema ali a mais, né, que você teve lá atrás, o pessoal não teve. Que às vezes aquela gente, mas não tem nenhum edital que vai sair agora, e eu aqui ralando, eu estudando horas aqui, deixando de fazer outras coisas, e nem tem nada previsto. Aqui não, que o pessoal sim, tem muita sim. oportunidade prevista. Então, eu queria que você, né, que teve esse cenário, né, mais depois no final, de ter várias oportunidades, às vezes surge aquela dúvida, vou para a direita, vou para a esquerda, faço esse, faço aquele, né? Qual a sua orientação, a sua sugestão para quem está começando ou até já começou há algum certo tempo
e quer, daqui a alguns meses, chegar no final do ano, aí, no começo do ano que vem, e ser um Heitor aí, com essa vida difícil aí que você está levando hoje. Qual seria aí a sua orientação, as suas sugestões? Assim, o que eu gostaria de dar ênfase realmente é que o grande. É assim, é a faca de dois gumes da área fiscal, né? Que é, é uma área que você precisa estudar diversas e diversas matérias. Então acaba sendo muito multidisciplinar, realmente é um estudo que às vezes você precisa estar dominando muitas matérias diferentes, mas por outro lado, essas matérias se repetem muito. Então, se você tem muitas oportunidades, por exemplo, é uma coisa que você responde sempre no seu Instagram, você já deve estar acostumado, né, com as pessoas chegando e perguntando: prova daqui a 3 meses, se eu começar a estudar agora, dá tempo? E aí, enfim, não interessa se dá tempo para essa prova, porque o estudo que você vai fazer para essa prova vai Perfeito. servir para o estudo da próxima prova e da próxima, porque o núcleo básico ali é muito semelhante. Então, assim, eu nunca vi uma prova da área fiscal sem direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade geral. Então, assim, não importa muito se dá tempo para a próxima prova, porque não vão parar de surgir oportunidades. Os fiscos do Brasil não vão parar de precisar de servidores. A, Perfeito. Se tem uma carreira que não exatamente. acaba, é o, A né, carreira de o auditor cobrador não de vai impostos, acabar. está lá na Bíblia e desde lá ele não Exatamente. saiu de cena. Exatamente. A carreira de auditor não vai acabar. Então, assim, é muito, muito importante as pessoas terem essa noção de que a preparação para a área fiscal, de uma maneira geral, ela é muito reaproveitável. Então, você começa estudando um núcleo ali de matérias que você, se você conseguir realmente manter a disciplina, manter altos desempenhos nessa matéria, você vai estar se preparando para qualquer pós-edital que você queira encarar no futuro próximo aí. Então, esse é o principal ponto da área fiscal, é essa constância que serve para muitos e muitos fiscos. Então você não volta para o zero quando passa a prova, Exato. reprovei, agora eu tenho que começar tudo de novo. Não, muito pelo contrário, você já está muito mais avançado do que você estava antes da. Fernanda está dizendo que eu estou com cara de A auditor. Fernanda disse que você está com cara de auditor, cara de um Que jovem nada, auditor. imagine ela então. Legal. Enfim, você não volta para o zero, né? Quando você passa uma prova que você fez e aí você reprova, o que é bem bastante normal no começo, né? E aí você não volta Claro. para o zero. Você continua a preparação num estágio muito mais avançado de onde você estava. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é um pensamento que diferencia ali também o concurseiro que já deu essa virada, né? Já é um concurseiro aí avançado, ou seja, ele não está pensando no hoje, no amanhã. Ele decidiu que ele vai ser aprovado, ele decidiu que vai ser Sim. auditor. Então, eu vou encarar essa contabilidade, se não der tempo de gabaritar ela nessa prova daqui a 2 meses, lá na frente vai dar. Então, você está construindo a sua aprovação. As provas que vêm no caminho fazem parte. Vou passar Sim. nessa, na próxima? Não sei. Eu quero passar na primeira, óbvio. Mas eu estou construindo ali a minha base, a minha aprovação, né? E aí eu até comentei, acho que foi nos stories de hoje, justamente isso, né? A minha primeira prova foi isso, um edital que eu vi numa banca de jornal, faltava 60 dias para a prova. Comprei a apostila ali mesmo e fui estudar e fui fazer a prova. Óbvio que se eu perguntasse, né, para alguém, dá tempo, a pessoa me diria não, talvez eu me desmotivasse, não faria a prova. E 9 meses depois desse dia, eu não teria me tornado auditora no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, não, exatamente como o Heitor colocou, tanto faz se dar tempo nessa prova, né? A questão é se você decidiu que esse cargo, que essa carreira, né, que essa jornada aí é o que você quer para você. Se você decidiu, não interessa se a prova é semana que vem ou na outra. Justamente por essa peculiaridade, por essa particularidade da área fiscal ter um conjunto de matérias muito parecido que são cobrados em todas as provas, você vai estudar até passar, né, essas matérias e vai prestando as provas aí ao longo do caminho. Heitor, muito legal bater esse papo aqui mais uma vez com você, né? Que o pessoal siga aí as suas dicas com relação à importância da disciplina, da constância e esqueça esse dá tempo, né? Faça sua Sim. preparação, faça sua base e vá fazendo as provas aí, mas sempre com esse pensamento, né? Eu vou fazer até passar.
né? E sim, nem precisa ser assim, passar em uma, duas, três como o Heitor. Até passar tá bom, né? Mas se der depois para escolher assim, ruim não é. Heitor, muito claro. obrigada. Muito sucesso, muita felicidade aí para você na carreira nova, na cidade nova. Tudo de bom. Nada, eu que agradeço as oportunidades aí, enfim, e tô bem feliz, tô bem feliz. Espero que no futuro próximo sejam as pessoas aí que estão assistindo, que estão botando na cabeça que vão manter essa constância, com certeza vão ser elas aqui fazendo essa live também de aprovados, porque se você mantiver a disciplina, mantiver a constância, uma hora dá para chegar lá. São muitas oportunidades e uma hora você mantendo a constância, todo mundo chega. É isso aí. E o Heitor, né? Assim como boa parte daqueles talentos, né, que passam aqui pela escola e a gente percebe, não, essa pessoa aqui, com essa trajetória, com esse caminho, não pode agora simplesmente só ir curtir a vida. Ele precisa passar isso para outras pessoas, compartilhar, motivar, incentivar. Então, o Heitor faz parte aí da nossa equipe, orienta alguns alunos individualmente e no futuro também, em breve aí, vai, conforme deixa ele se ambientar, tem um pouco mais de tempo, né, dar atenção lá à carreira, mas Sim, ele vai também na escola, aí na nossa mentoria, fazer algumas sessões para compartilhar muito com vocês, porque uma história assim, eu acho que é importante, né, para quem está ali batalhando e as coisas não tão fáceis, porque a gente precisa sempre ver que as pessoas que chegaram lá passaram pela mesma situação, tiveram dúvidas, tiveram um momento que só seguiram porque eram motivadas, não motivadas, porque eram disciplinadas, porque a motivação não está presente sempre, né? Então, eu acho que é praticamente uma dívida e uma obrigação de compartilhar isso com o pessoal, porque ajuda demais, né? Ajuda demais. Quem foi concurseiro sabe que se alimentou disso, né? Se alimentou das histórias, de ver que pessoas também tiveram dificuldade, né? Também não foi do dia para a noite, mas que chegaram e hoje estão aí com esse sorrisão e já um bronzeado, eu acho. Já tá dando para pegar um não, bronze não, aí. Ainda calma. não? Vamos com calma, né? Eu não posso, eu não vou aqui confessar que já estou indo para a praia na primeira semana do curso de formação, né? Não, por enquanto só trabalho, muita disciplina. Tá certo. Show, Heitor. Brigadão, um abraço, tudo de bom aí para você. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite.